Seja muito bem-vindo a essa videoaula do projeto Curso do Livro, onde nós pegamos um livro e transformamos ele em videoaula, para ficar mais fácil a absorção do conhecimento e de uma forma que você vai aprender na prática. Bom, nesse capítulo aqui do livro HTML e CSS, projete e construa websites, nós vamos aprender aí sobre as listas. E aí nós temos 3 tipos de listas que nós vamos trabalhar, que são as listas numeradas, as listas de marcadores e as listas de definição. Tá? Essas listas numeradas, nós chamamos elas de listas ordenadas, as listas de marcadores nós chamamos de listas não ordenadas e as listas de definição são as listas de definição mesmo. Bom, há muitas ocasiões em que nós precisamos usar listas. O HTML nos fornece 3 tipos de listas diferentes, foi o que eu falei agora, as listas ordenadas, as não ordenadas e as listas de definições. E nós vamos usar aqui a nossa primeira, a lista ordenada. Bom, a lista ordenada ela é criada com o elemento OL. Então nós abrimos a tag OL e fechamos a tag OL. E dentro dela nós vamos ter os itens de lista, que são os LI. Você vai ver muito isso à medida que você for programando. Você vai começar a aprender aí a criar vários tipos de lista e você vai ver muito esse elemento aqui, ó, o LI. Bom, isso aqui é o código em HTML, uma OL, ela abre e ela fecha e dentro dela vão os itens de lista. E cada item de lista tem a tag de abertura e a tag de fechamento, formando aí o elemento LI. Bom, dito isso, vamos fazer o quê? Vamos desenvolver a nossa prática. Abra então a sua pastinha aí do curso, deixa eu arrastar aqui. E aqui nós vamos criar a nossa terceira pastinha, vai ser o 3 listas. Eu vou até seguir aqui para ficar bem certinho. O L eu vou colocar aqui maiúsculo, para ficar todos com a primeira letra maiúscula. Vamos lá, lista. Aqui dentro nós vamos criar um arquivo novo. Nesse módulo ainda do curso, eu ainda não vou criar, não vamos utilizar uma IDE, que é uma ferramenta para a gente poder fazer o código de forma mais fácil. Nós vamos ainda utilizar o bloco de notas. Então, eu vou vir aqui, bloco de notas, e aqui vai ser o nosso, primeiro vai ser o lista, vou dar aqui um underline, ordenada. Aí lembrando que eu tenho que colocar a extensão aqui HTML, só que antes de colocar, vou até colocar aqui já de uma vez, HTML, não tem problema, ele pede aqui, ele fala que vai modificar o arquivo, vai alterar, e aqui a gente vai abrir com o bloco de notas. E dentro aqui do HTML a gente vai colocar lá o nosso código. Então eu vou abrir aqui OL, que é a abertura da minha lista ordenada. OL significa list ordenad em inglês, tá? E é isso aí, eu acho que é isso mesmo, lista ordenad, um negócio assim. Mas quer dizer que é lista ordenada. Deixa eu até ver o termo aqui certinho. O termo é esse aqui, ó. Ordered, eu acho que a pronúncia é essa, ordered list, tá? Lists, que é lista ordenada. Ordered list. Bom, aqui eu vou fechar o OL, é mais fácil falar OL, né? Mas é bom a gente saber inglês, por mais que você não saiba a pronúncia, mas você entender a palavra, o que significa, facilita muito a sua programação. Então eu abri e fechei aqui a minha lista, e aí eu vou começar aqui a colocar os itens de listas, que são os meus LI, tá? LI é fácil, né? É list item, né? Ou seja, item de lista. E aqui eu já vou fechar ele, o LI, e aqui dentro vai o nosso texto. Então primeiro aí é um texto que a gente pegou do livro mesmo. Corte as batatas em quartos. E aqui eu vou copiar para ficar bem mais fácil. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Enter, um Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nesse exercício aqui nós temos 5 itens de listas. Então eu vou colocar aqui o texto, conforme está aqui em nosso exemplo. Bom, aqui mais um item de lista.
Você pode ir fazendo aí passo a passo, ou você pode assistir e depois vir fazendo sozinho. Eu recomendo que você assista sempre e depois faça o seu exemplo. E a noz moscada. Aqui o quarto item de lista vai ser um escorra as batatas e amasse. Isso aqui é uma lista de uma receita. Então, olha só, você pode utilizar para fazer um passo a passo, um tutorial. Ctrl S para salvar. Vamos voltar aqui na nossa pastinha, lista, e vou dar aqui 2 cliques para abrir esse arquivo para gente. Vamos lá. Ele abriu aqui do outro lado, mas eu puxo ele para cá. E olha aí que legal. Isso aqui é uma ordered list, né? Ordered lists, que é o que? Uma lista ordenada. Quando a gente tem uma lista ordenada, nós temos valores aqui, ó. O item 1, o item 2, o item 3, o item 4, o item 5. A lista faz essa formatação. Alguns navegadores aí, né, os browsers, Internet Explorer, Firefox, né, eles podem mudar alguma coisa. Eu estou usando aqui o Google Chrome e recomendo que você utilize também para fazer os seus exemplos no Google Chrome. Bom, vamos voltar então para aprender outro item. Nós vimos a lista ordenada, agora a gente tem as listas não ordenadas. Tá? Essas listas, o que diferencia ela? O que diferencia primeiramente é o elemento, né, que é composto pela tag UL, e aí é o UL de abertura, o UL de fechamento. Deixa eu até pegar o laser aqui. Nós temos a UL de abertura e nós temos a UL de fechamento. E dentro dela nós temos a lista normal, certo? Os itens de lista não mudou, mas aqui mudou a abertura e fechamento. Bom, eu acho que isso aqui é muito simples para você aprender, por isso que nós já vamos para o nosso desenvolver na prática, que aqui a gente vai ver como que isso vai aparecer no nosso navegador. Abra aí a pastinha novamente, vamos copiar aqui, copiar e colar, e aqui a gente vai colocar a lista não ordenada. Eu vou até ver o termo aqui, ordenado. Lembrando, nunca coloque acento, eu coloquei o não aqui, eu escrevi now. Nunca coloque caracteres especiais, porque o seu navegador pode não reconhecer. Isso não é utilizado em site, tá? Isso aqui é para o URL ficar amigável, para o Google, para os dispositivos aí, conseguir achar o teu site quando você for criar. Nunca utilize o nome do título do seu documento, no caso aqui do HTML, nunca coloque caracteres especiais. Bom, vamos abrir ele aqui com o nosso bloco de notas. E a única coisa que eu vou fazer aqui é uma mudança. Eu não vou nem colocar o mesmo texto que está no exercício. Você pode até fazer isso. Ou você pode simplesmente vir aqui e colocar aqui o UL. Tá? Vou colocar aqui o UL. E essa lista aqui, como a gente já falou da outra, que era a ordered, essa aqui é a unordered. Unordered. É assim, ó. Unordered. Essa é a pronúncia da UL. Bom, só estou aqui, até um Ezinho aqui, né? Unordered. A outra é ordered. Isso aqui é só para curiosidade, para você saber o que significa aí o nome. Ou seja, é lista não ordenada, nesse caso aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Vamos executar ela no nosso navegador. Vou dar um Enter. Abriu aqui, deixa eu puxar para cá. E olha só a diferença. A nossa lista ordenada, ela vem com a numeração, ela é ordenada, 1, 2, 3, 4. A lista não ordenada, ela aparece aqui, essa bolinha pretinha aqui. Tá? Isso aqui é uma marcação. Pode acontecer do navegador abrir isso aqui diferente, mas via de regra, é isso aqui que você vai ver quando você executar aí. Então faça a sua prática aí, vamos aprender aí um novo elemento. Bom, esse elemento aqui agora é uma lista de definição. Tá? Deixa eu passar aqui. Não está escrito aqui lista de definição. Deixa eu arrumar aqui. Isso aqui é uma lista de definição. Bom, agora está certinho. Tava no PowerPoint aqui, estava com escrito anterior da lista não ordenada. Agora está certinho. Lista de definição. Bom, a lista de definição ela é criada com o elemento DL. Então mudou já bastante coisa, né? Que é Definition List. Aí a gente tem aqui o DT,
e nós temos o DD. O DT, ele vai definir aqui o título, e o DD vai definir a descrição, ou seja, é a definition title e a definition description. Por quê? Porque dentro dessa lista aqui nós temos um título e uma descrição desse título, tá? Bom, nós vamos fazer na prática, que eu acho que vai ficar mais visual. Aqui é o resultado, né, que vai aparecer, mas nós vamos fazer aí na prática, né, nosso desenvolvendo a prática. Abra novamente aí a sua pasta e agora a gente vai criar um novo. E vamos aqui, arquivo de texto, lista, eita, tudo minúsculo, lista, definição, definicão. E aqui a gente pode renomear aqui, já colocando o HTML no final. Clica aí com o lado direito do mouse, vamos abrir com um bloco de notas. E aqui a gente vai usar o exemplo. Então, vou abrir aqui a nossa lista de definição. Então, vai ser a DL. DL é a Definition List, ou List Definition. Vamos aqui fechar a DL. Aí, lembrando, a gente vai ter sempre um title. Então, vai ser uma DT. Uma DT e fecha a nossa DT. Faz dessa forma que você nunca vai esquecer de fechar aí a tag do elemento, tá? Então aqui é um sashimis, que é o que está lá no nosso exemplo. Aqui embaixo nós vamos ter uma DD, que é vai ser a nossa descrição, tá? E aqui nós vamos fechar a DD. E aqui dentro nós vamos colocar o texto, né? Peixe cru, fatiado, que acompanha condimentos como rabanete, gengibre e molho de soja. Ponto. Bom, vou copiar isso aqui do final do DD até o DT, porque eu tenho mais um aqui, item nessa lista. E o item aqui não é no caso, o LI. Aqui é o DT e o DD. Então aqui eu vou colocar o torresmo. Torresmo. Panceta enrolada com a gordura escorrida e frita em alta temperatura. Isso aqui é só um detalhe, tá? Que a gente tem que escrever o texto para poder para a gente poder mostrar como que vai ficar esse resultado. Bom, então sem mais delongas, vamos ver como é que vai ficar essa representação aqui. Dei um Ctrl S para salvar. Aqui ele já até mostra para a gente aqui do lado, né? O Windows aqui, se você está usando aí o Windows, você já vai ver aqui do lado, mas nós vamos ver isso no navegador. Vamos abrir aqui. Cadê? Não, essa aqui é a lista, é essa mesmo. É a lista definição. Ó, o título, né, o DT e o DD. Você vê que tem um recuo aqui da página. Pode ser que algum navegador isso apareça diferente, mas essa é a representação da nossa lista. Faltou um detalhe que eu não mostrei nas aulas anteriores, não mostrei aqui nos exemplos anteriores, que é nós inspecionarmos o código fonte, né? Você pode fazer isso daí, e também a gente fazer aqui a inspeção do elemento. Se aparecer assim para você, que provavelmente está selecionado aqui esse dispositivo, né? Alterar aqui o dispositivo. E olha aqui, como é que aparece para a gente o DT, o DD, né? O DT e o DD, dentro da DL, que é a Definition List. Tá? Certinho, bacana. Vamos então para outro item. Bom, para a gente finalizar esse módulo, né, esse capítulo do livro, a gente tem a última lista. Na verdade, não é uma lista, é um alinhamento, né? A gente tem aqui uma lista dentro de uma lista, não ordenada. Então, eu tenho aqui um alinhamento, né, de itens. Isso vai ser representado dessa forma aqui. O que é o alinhamento? Ó, isso aqui tem uma hierarquia. Então, nós temos aqui, na primeira lista, né, não ordenada, na UL,
A UL não aparece aqui. Aí nós temos um item de lista, que é esse primeiro aqui, ó, Musses, né? A palavra Musses aqui está dentro do item de lista, que é esse aqui. Dentro do Musses, ó, dentro dessa lista, nós temos um outro aqui, que é o Pastres, né? E aí nós temos aqui alguns itens dentro desse item de lista. Olha que interessante. Isso aqui vai servir lá na frente para você criar menus. Então, você tem lá um menu no seu site, não é? Categoria, você tem lá notícias. Dentro de notícias, você tem política, você tem educação, economia. Então, você pode ter aqui um item que seria notícias. E dentro desses itens, você tem outros níveis de alinhamento. Ele vai ser alinhado dentro daquele item de lista. Bom, vamos aqui para o nosso desenvolvendo a prática, que eu acho que vai ficar bem mais fácil de você visualizar. Novamente, abra a pastinha. E aqui eu vou fazer diferente, tá? Vou pegar aqui, vamos dar uma flexibilizada aqui. Vamos colocar aqui listas alinhadas. E já vou colocar aqui o HTML. Vamos abrir ele aqui com o nosso bloco de notas. Bom, e aqui dentro nós vamos colocar uma UL. Já vou fechar a minha UL aqui para não ter problema. Bom, e aqui eu dei só um tab, tá? Só um tab aqui no teclado, só para jogar para frente ali, para ficar fácil da gente ver. Então, eu vou colocar aqui um LI. E aqui eu vou fechar o LI. Aqui dentro, eu vou colocar aqui esportes. Vamos supor que isso aqui é um menu de um site que você vai criar aí. E aqui eu vou copiar isso e vou jogar aqui embaixo com Ctrl C e vou dar um tab aqui só para o recuo voltar ao normal. Bom, vou apagar esse segundo esportes aqui e aqui dentro vou dar um tab novamente. Aqui eu dei 2 tabs. Aqui eu vou botar outra lista não ordenada. Então vou colocar aqui um L e vou fechar essa UL. E aqui dentro vou dar um Enter, vou alinhar aqui. E aqui eu vou dar mais um tab, só para você entender o que eu vou fazer. Bom, aqui dentro, aqui primeiro eu tenho que colocar notícias. E dentro aqui do notícias eu vou ter economia, item de lista, né? Eu tenho que escrever o item de lista, senão ele não vai pegar. Fecho aqui o LI. Aqui dentro eu vou ter o economia. Eu vou copiar isso aqui para ficar fácil e rápido e a gente ganhar na produtividade. Vou colocar só 3, está ótimo. Não se preocupe, você pode seguir o exemplo que está lá no slide, tá? Aqui eu estou criando um outro exemplo, mas você pode praticar aí. Aqui eu vou colocar política. Embaixo eu vou colocar economia, política. Vou colocar aqui, deixa eu ver, economia, política, religião. São coisas que a gente não costuma discutir. Bom, vamos lá. Depois do nosso item de lista aqui embaixo, eu vou colocar mais um aqui. Só que esse aqui está respeitando a hierarquia, o alinhamento dessa primeira lista não ordenada. E aqui eu coloquei esporte, notícias. Aqui eu vou colocar entretenimento. E aqui eu vou dar um tabzinho só para ficar aqui alinhado e didático, tá? Não precisa fazer isso, eu poderia deixar tudo de um lado só, mas eu fiz isso só para ficar alinhado. E olha só que bacana, ele já mostrou para mim aqui, mas eu vou ver isso no navegador, porque eu quero inspecionar o elemento. Eu quero inspecionar o elemento e mostrar para você como que ficou. Olha só que bacana. O nosso primeiro item da nossa lista não ordenada, o nosso segundo item, e dentro desse segundo item eu tenho aqui mais alguns itens, né, que estão dentro de uma lista não ordenada, que está respeitando a hierarquia dentro desse item aqui. E por fim eu tenho mais um item que é da primeira lista não ordenada. Vamos dar uma olhada no código-fonte e olha só como que ele exibiu o nosso código-fonte. Da mesma forma como a gente codificou lá no nosso bloco de notas, dando os espaçamentos. E se a gente inspecionar o elemento, a gente vai ver aqui, ó, que a gente tem
uma hierarquia, nós temos uma lista não ordenada, e aqui dentro de uma outra lista não ordenada, dentro de um item de lista, nós temos uma outra lista não ordenada, que está respeitando certinho a forma como a gente fez a programação. Isso aqui é o código, é a estrutura HTML, e isso aqui vai ser a visualização do nosso usuário que entrar em nosso site. Bom, e por fim, para você praticar, porque programação você só aprende programando, né? Praticando. Vou deixar aqui um exemplo para você de listas, tá? Onde você vai ter aqui um código HTML completo. Então aí você pode dar um pause nessa aula e reproduzir isso aqui, salvar aí, colocar um nome no seu arquivo e executar o HTML, como a gente vem fazendo nas aulas. Então a gente tem aqui o head aberto, né? O head com o title. Aqui nós temos o H1, temos um parágrafo, temos um H2, e aí a gente começa aqui a usar os itens de lista. Então a gente está usando aqui também alguns elementos, né, algumas tags que a gente utilizou nas aulas anteriores. E aqui os itens de listas, tá? As listas não ordenadas, nós temos também lista ordenada. Então reproduz isso daí para você ver qual vai ser o resultado no seu navegador. Ok? Qualquer dúvida você comente aí abaixo que eu vou poder te ajudar. E para a gente finalizar, o sumário aí da nossa aula, que a gente aprendeu as listas, né, do nosso livro. Então existem 3 tipos de lista no HTML, que são as ordenadas, as desordenadas ou não ordenadas e as listas de definição. Foi o que a gente aprendeu aí. As listas de ordenadas, elas usam números, as listas não ordenadas usam marcadores, as listas de definição são usadas para definir a terminologia. Então a gente tem um DT lá, que é um definition title, e nós temos um DD, que é definition description, que é a descrição, tá? E as listas podem ser alinhadas umas dentro das outras. Foi o que a gente aprendeu agora no final, né? No nosso último item aí. Então, finalizamos mais um capítulo, mais um módulo do nosso curso, né? De curso do livro. E eu espero que você esteja gostando, espero que tenha sido bem tranquilo, bem fácil para você aprender. No final você vai fazer alguns projetos, depois que você terminar todo o livro, você já vai estar capaz de criar alguns projetos, criar algumas coisas, tá? Já está programando em HTML e CSS, que é a base da web, ok? Eu vou pedir para você encarecidamente, se inscreva aí no canal, comente o que você está achando, se está te ajudando, né? Curta, compartilhe com mais pessoas que gostariam de aprender também com esse tipo de ensino, pegando um livro e transformando ele num curso. Um forte abraço e aí eu vejo você numa próxima videoaula.